Olá, dia. Bom dia. Tudo bem? Então, gente, continuando aqui a nossa doação, não é contrato para amador, né? Embora pareça, não tem nada de amadorismo ali. Do bom para o mal, a coisa pode mudar como o vento, né? Então, aí existe uma série de restrições nesse contrato que não é um contrato de contraprestação, né? Mas ainda assim é um contrato. E nós vimos ali a questão no último momento, a questão da capacidade ativa do doador, né, com restrições aí em casos específicos, né? Doação para amante, como é que fica quem quer doar mais para um filho em prejuízo de outro, doador insolvente, e assim vai. E agora nós mudamos o foco e vamos para o foco do sujeito que vai receber a doação. Então, nós falamos agora da capacidade passiva de receber a doação, né? Quem pode receber, como pode receber. E aí nós falamos da figura do donatário. Se antes tinha um doador, agora nós temos o donatário. E aí, nos casos do donatário, o primeiro que surge deles, a primeira situação que surge, é a questão do donatário absolutamente incapaz. Donatário absolutamente incapaz. Vocês sabem que o absolutamente incapaz, ele não expressa sua vontade. Como é que é um contrato de um absolutamente incapaz? Mas se o cara não fizer contratos, ele não vive, né? Se ele tem patrimônio, aí, principalmente, ele tem que botar esse patrimônio em giro, senão ele perde dinheiro e outras coisas, né? Um donatário que tem imóveis, aliás, um absolutamente incapaz que tem imóveis, ele tem que botar para alugar, ele tem que fazer contratos de aluguel. Mas quem assina o contrato é o seu representante. Diferentemente do assistido, né, que é o relativamente incapaz. O relativamente incapaz, ele assina e o assistente dá só um visto ali. Mas o nosso donatário absolutamente incapaz seria uma injustiça horrível, né? Só porque o cara é absolutamente incapaz não poder receber em doação. Então, o que acontece? O artigo 543, né, do Código Civil, 543, diz que pode ser também um donatário absolutamente incapaz. E a aceitação, no caso, ela é ficta, né? Quem aceita, na verdade, é o representante desse incapaz, para permitir que ele possa receber, né? E desde que seja o que a gente chama de doação pura. A doação pura é sem encargo. A gente vai ver o que é o encargo na doação. O encargo, vamos dizer assim, é uma mini contraprestação. Então, se você vai doar algo para um absolutamente incapaz, tem que doar free. Não pode pedir contraprestação. Doar sem querer nada realmente em troca. Então, ela tem que ser pura e acaba sendo aceita aí pelo seu representante legal, né? É uma aceitação ficta, né? Claro, também não vai aceitar qualquer coisa, né? Não vai aceitar só porque estão dando, você vai aceitar o que a gente chama de presente de grego, né? Vocês sabem por que tem a origem da expressão presente de grego, né?
Presente de grego remete lá à Odisseia, né? E a história de Troia, né? A Grécia, os gregos tanto tentaram superar os muros de Troia e não conseguiram. E aí alguém teve a brilhante ideia lá, vamos dar um presente para os caras. Um presente que eles vão achar que é um presente dos deuses, e aí eles vão abrir os portões. E era o cavalo de Troia, né? Aquele cavalo onde dentro havia soldados gregos, né? E aí o pessoal entrou para dentro dos muros de Troia, de noite lá, abriu as portas e entrou todo o exército grego e conquistou Troia. Então, presente de grego não é obrigado a aceitar, né? Por isso que eu digo, a doação ela é bivolutiva. Você tem que querer recebê-la, né? Senão lhe empurrariam qualquer coisa. Fora isso, nós temos uma outra situação aqui, que é a da doação. Olha só que estranho. Doação em contemplação de futuro casamento. Isso é quase, né, se a gente fosse voltar aí a algumas décadas, isso é quase aquele proposta de dote, né? Lá no Código Civil de 16 nós tínhamos um regime de casamento, né, que era o regime dotal. A mulher ganhava um dote da família, ali, do pai e tal. E o marido é quem tinha, então, a administração desse dote, né, que deveria ser focado no bem-estar da família, né? Era o regime dotal. Aqui não é um dote, né, mas, né, tu tenta convencer as pessoas a casar a partir de uma ideia patrimonial, né? Tu dá um impulso assim para o casamento, né? Isso mostra como a nossa legislação lá se interessa muito sobre essa ótica da relação de casamento, né? Agora a gente começou a abrir para reconhecer outras coisas, né, no mesmo nível, mas sempre foi muito focado nisso. Então nós temos ali o artigo 546 do Código Civil, 546 do Código Civil, que diz que um doador pode chegar lá para um potencial donatário e dizer, olha, se tu casar, é teu. Vejam que eu falei, né? Se. Eu usei a partícula se. Então, aqui nós temos uma condição suspensiva. O que significa, se casar, ganha. Se não casar, não ganha. Enquanto não casar, não tem nada. Tem só ali uma promessa, né, de doação. Mas para adquirir, tem que casar. Que medo, hein? Que medo. Tem que valer. Se o sujeito não está muito afim de casar e resolve casar por causa disso, tem que estar valendo. Tem que ser interessante. Claro que não pode ser uma coisa simulada, né? Que aí já entra em vício da vontade. Vamos fingir, né? E aí vamos lá casar só para receber e depois a gente se separa. Se você provar isso daí, aí é dolo, né? Vício do consentimento. Mas numa estrutura normal, ok? Meu filho está há anos com a mesma namorada, tal, já tem profissão, eu queria ter neto, estou ficando velho. Quem sabe, né? Pô, eles já moram ali e tal, mas não, né? Tá faltando esse link assim para realmente assumir, né? Uma condição aí diferente, não que talvez não até possa ser que tivesse união estável, mas o cara quer ver no papel mesmo. Casem. Que aí vocês ganham um AP lá, prontinho, decorado. Aí as pessoas se casam e ganham bem. Aí a dúvida é, eu estou preso esse casamento pro resto da minha vida? Seria um pouco imoral isso, né? Garantir que as pessoas fiquem para todos sempre casados por efeitos, com vista a efeitos patrimoniais. Não que isso até... A gente teve ali uma lei do desquite, ali pela década de 30, que era de difícil aplicação, mas a lei do divórcio no Brasil ela veio na década de 70, lei 6.515,
E mesmo assim, tu não conseguia ter um divórcio direto, tu começava primeiro com separação, tinha que ter um ano de casamento, aí tu separava judicialmente, e depois de mais um ano aí tu conseguia fazer divórcio. Então tinha etapas, né? Mas antes disso, as pessoas basicamente estavam obrigadas a morrer aí, casadas uma com a outra, até porque o desquite era muito mal visto socialmente, né? Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente tem uma capacidade aí de escolha aí muito grande, né? As pessoas têm casado muito, mas têm se divorciado muito também. Então as coisas ficaram mais líquidas, né? Mais flexíveis, né? Então, dentro desse contexto, nada impede que depois o casal se divorcie porque acabou o amor, né? Não assim, se divorciar já como um programa, né? Como fingir um casamento. Se divorciar porque acabou. E aí, o que acontece? Continua com o bem. Não perde ele. Nesse bem eu posso ter feito a doação tanto para o casal quanto para um só deles. Aí vai do doador. E vai do donatário aceitar também. Inclusive aqui tem também o artigo ali 552, que diz o seguinte, né, que se esse bem se perder por evicção, o doador tem que ressarcir o donatário. O sujeito me dá um carro lá e daqui a pouco o carro é apreendido numa barreira, porque, né, já estava penhorado, etc. E aí eu perco ele e nisso eu casei. Eu tenho um crédito frente a esse doador, porque ele me jogou ali para casar, né? Então, esse é um contexto. Outra situação ligada a isso daqui, que também aparece no artigo 546 do Código Civil, é a doação para a futura prole, que também é uma situação de direito eventual, condição suspensiva. Já não é mais só o casamento, eu quero né, que o pessoal se case para formar família e ter filhos, né? Então, estou jogando um pouco mais longe. Mas aí a pergunta é, será que aqui tem que ter filho também? E aí seria meio opressivo, né? Aí você acaba monetarizando os filhos, né? Acaba transformando eles em moeda, né? Então eu vou ter filhos e vou fazer de tudo para ter filhos para garantir que o bem fique comigo. Em que condições vai nascer esse ser humano? Né? Vai ser um complexado total depois. Então, o que acontece? Se é para futura prole, ok, existe uma 546, pergunta a Paola. Artigo 546. De nada. É para futura prole? Sim, mas basta casar. Porque eu não sei depois se esse casal vai ter filho. Daqui a pouco, biologicamente, um deles ali não consegue ter, não consegue gerar, daqui a pouco os dois têm problema. E aí, bom, já que biologicamente não funciona, então vamos ter que adotar. Se alguém souber dos reais motivos, jamais ia permitir uma adoção nesse sentido. Então, basta casar, né? Basta casar, que também já estaria adquirindo o patrimônio que foi doado. Bastaria casar. Então, nós temos aí também uma condição suspensiva, um direito eventual, que só se cria ocorrendo alguma coisa. Ok aqui? Alguém tem alguma dúvida? Não, tudo certo. Então, tá bem. Bom, aí tem uma outra figura aqui também, essa capacidade passiva, que é a doação ao nascituro. Nascituro, quem é? Nascituro é um sujeito que já foi projetado. Nascituro já foi projetado, mas ainda não nasceu, ou não nasceu com vida, né? Não nasceu com vida é meio pleonato. Ou nasceu ou não nasceu. Né? E isso está lá no artigo 542 do Código Civil. 542 do Código Civil.
Também tem uma condição suspensiva, também tem um direito eventual, a qual seja nascer com vida. Então, quer dizer, um avô lá quer fazer uma doação para o neto que foi gerado, está lá, né? Está lá na barriga da mãe e tal, já estou fazendo uma doação para ele. Mas ele só vai ter personalidade jurídica se nascer com vida. E aí ele pode adquirir direitos. Então, está condicionado ele nascer. Digamos que ele nasceu e sobreviveu por problemas de doença, formação lá, sobreviveu 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Se o médico atestar ali que ele nasceu com vida, adquiriu. Nasceu com vida, adquiriu. Ah, mas morreu depois. Inventário. Inventário dele. Que vai passar, então, os bens, evidentemente, para a mãe e para o pai, né, se for o caso. Agora, se não tivesse nascido, né, morrido ali antes do parto, aí não adquiriu nada. Aí não houve nada. Também aqui teria que ser uma doação pura, sem encargo, sem contraprestação. É dar mesmo, sem pedir nada em troca. E acaba sendo aceito pelo seu representante legal. Também uma aceitação ficta, né? O representante legal que recebe esse bem. E um último elemento aqui, uma última situação envolvendo a capacidade passiva, é a doação e o silêncio do donatário. Qual é o problema do silêncio? O problema do silêncio é que eu não sei se o cara aceitou ou não, porque a doação tem que ser bivolitiva, né? Então, o que pode acontecer? Tu dá um prazo para o sujeito. Olha, tu tem até sexta para dizer se tu quer ou não. O sujeito não se manifesta, então presume-se que aceitou. Tu tem até sexta para dizer que não. Passou, presume-se que aceitou. Presunção de aceite. Ou também, pelo comportamento do sujeito, tu entende que ele aceitou. Vou te doar aqui, tô te doando um carro e tal. O sujeito pega, entra no carro, se arranca e vai embora. Nem fala nada. Isso é comportamento de quem está aceitando. Não é expresso, mas parece que está encaminhado o aceite. Artigo 539 do Código Civil, né, é uma aceitação tácita também, presumida. E também a doação deve ser pura, não pode ser condicionada, não pode ter encargo. O doar sem realmente questionar nada. Ok aqui? Professor, o que é doação ficta? O aceite ficto é a presunção que foi aceito. O aceite na doação é a presunção de que houve uma aceitação. Tá. Porque a doação ela não pode ser presumida, né? Só para diferenciar o contexto. A doação nunca é presumida, ela tem que ser clara, né, que houve a doação. Mas a aceitação pode ser presumida. Tá. Bom, aqui nós temos algumas... Vou abrir um outro bloco, um outro item, que é o de algumas características. Características da doação. A primeira delas é que a doação é um contrato gratuito. Um contrato gratuito. Ela não tem ônus econômico ao beneficiário, ao donatário.
Esse é o padrão geral da doação. Da mesma forma, eu diria que ela é um contrato unilateral. Por quê? Porque ela obriga, só tem uma obrigação nesse contexto, que é a do doador, né? A única prestação que aconteceu é a do doador. Ela é gratuita e unilateral. Até aí, regra geral. Até aí, regra geral. Por outro lado, a coisa muda. Por outro lado, a coisa muda. Quando existe o tal do encargo. E quando existe o tal do encargo, junto com a doação, aí começa a se chamar ela de onerosa. Onerosa porque ela já tem, se não na mesma medida, ela tem sacrifícios mútuos. Tem ônus para ambas as partes. E aí, para além de sendo onerosa, nesse caso também surge uma outra característica, que é o fato de ela ser bilateral. Por quê? Porque aí são duas prestações, quando tem um encargo. A maioria faz essa divisão, né? Gratuita e onerosa quando é uma doação pura. Aliás, gratuita e unilateral quando é uma doação pura, sem encargo. E onerosa e bilateral quando ela é uma doação com encargo. Mas uma coisa que tem que ficar, que deve ser registrada, que é importante, é o fato de que o encargo não pode equivaler à prestação da doação. Se o encargo vale a mesma coisa daquilo que foi dado, não é doação, é troca. Talvez até compra e venda. Talvez até uma simulação. Uma fraude, né? Estão usando doação para fraudar alguma coisa. Então ele tem que ser inferior, né? O encargo tem que ser inferior. E o encargo é quando você... estou doando 5 milhões para o fulano e quero que ele construa uma estátua na Praça X. Quanto é que sai essa estátua? A estátua sai 50 mil reais. Mas ele ganhou 5 milhões, ok. E se ele não fizer esse encargo, ele não ganha a doação? A doação ele já ganhou. O encargo não condiciona a doação. A doação ele já ganhou. O que pode acontecer é que ele pode perder. Ou pode ser obrigado a fazer o encargo. Ou pode até perder a doação. Mas o bem ele já ganhou. E quando tem esse encargo, a doutrina fala em contrato oneroso e bilateral. É a exceção. É a exceção do plano de doação. Ok aqui? Até me lembrando depois ali da questão de casamento futuro, né? Como a doação deve ser algo bem demonstrado. Tinha um cidadão aí aqui em Porto Alegre, ele acabou criando uma espécie de jurisprudência a partir dos casos que ele levava, porque era só ele que levava aquilo ali. E ele levou meio que num ciclo contínuo, assim. Ele gostava de namorar, vamos usar a expressão namoro, moças mais jovens do que ele.
Ele tinha lá seus 50, 60 anos, né? Pegava ali moças na faixa dos 20, às vezes um pouco mais. E dava presentes para elas, se empolgava lá. Ah, toma um carro aqui. Sempre era carro, sempre os problemas eram carro. E dava lá um carro para elas. E aí, daqui a pouco, esse namoro acabava. E aí ele entrava em juízo. Ele dizia, não, mas... Não, isso aí não... Era doação em contemplação de casamento futuro. Ela só ficaria com o carro se casasse. Ela está comprando a mulher, né? Ela só ficaria com o carro se casasse. Mas ele não conseguia provar muito bem isso. Porque primeiro tem que provar que houve a doação. Segundo, provar que foi em contemplação de casamento futuro. Então, ele parece que ele morria muito nessa ideia de provar o casamento futuro, né? Deixava mais crer que ele estava dando porque ele queria dar. Eram doações, né? Se empolgava com a pessoa, ele comprava um carro, podia ter comprado uma joia, sei lá. Dentro da capacidade financeira dele, ele podia dar carro. E depois queria tirar de volta. Ao que me conste, não sei se ele ganhou alguma nesse sentido, acho que não. Mas, bom, voltando às características da doação, independentemente de ela ser unilateral ou bilateral, ela é sempre bivolitiva. Ela é sempre bivolitiva porque, como contrato, tem vontades mútuas de doar e de receber. E ela também é formal, entenda-se solene, no sentido de que a regra é que a doação seja escrita. E aí ela pode ser tanto por escritura particular, você faz um contrato aí em casa mesmo, ou você registra, ou você faz por escritura pública. Faz uma escritura de doação lá no tabelionário. Depender, né, do que a lei vai exigir pelo bem que está sendo doado. Então, a regra é que ela seja formal, solene e escrita. Mas se permite, por exceção, artigo 541, parágrafo único, a chamada doação manual. 541, parágrafo único, a chamada doação manual. O que é a doação manual? Ela é focada em bens de valores menores, de forma aí também que se desburocratize, né, a ideia de doação. Tem aqui meu celular antigo. Você quer? Aceito. Não precisaria formalizar, né, num papel isso. Tem meu notebook antigo, você quer? Sim. São bens aí de menores valores e que contemplariam a ideia de uma doação verbal, que é o caso da doação manual. Ainda, a doação é um ato inter vivos, né, diferentemente do testamento. O testamento é causa-morte, a doação é inter vivos. É feito em vida, para ter efeitos em vida. E, por último, e não menos importante, é que a doação ela é um contrato do tipo real. Claro que ela se forma pelo consenso,
mas a doação só passa a operar, só passa a existir quando houver a tradição. A tradição gera o direito real e é somente a partir dali que você tem doação. Ah, estou te doando tal bem. Se não houver a transmissão no registro de imóveis, ou não houver a tradição, até então não doou nada. Tem que entregar na mão do donatário. Não basta como a compra e venda, onde você diz, na compra e venda de um carro pelo preço tal, entrega o carro semana que vem e o dinheiro daqui a 2 semanas. Independentemente da entrega, está valendo como contrato. Tem perdas e danos se não for cumprido. A doação só vale a partir do momento da entrega. Ok aqui? Tudo ok? Ok. Ok, professor. E aí, já aproveitando isto, de que a doação só vale a partir da entrega, a dúvida é, e aí eu abro um outro ponto, a dúvida é a promessa de doação. Existe a figura da promessa de doação? E uma promessa capaz de gerar efeitos obrigacionais? O que vocês acham? Prometo te doar. E Acho depois que eu sim. não dou. Colega Kátia acha que existe. Acho que é muito relativo, professor. Relativo. Vou entender isso como a depender do caso. O chamado depende, né? No direito, estou com um caso assim, como é que funciona? Depende. Vamos ver, vamos olhar a fundo. O STF tem ajudado muito no depende, né? Porque eles decidem uma coisa hoje, amanhã eles decidem outra. Então, depende, assim, tá na moda hoje. Depende, está fashion. Então, o que acontece? Tem aqui posições na doutrina e na jurisprudência. A regra principal é a seguinte: não existe promessa de doação. Essa é a primeira ideia. Tanto é que ela é um contrato real, né? E aí ela só se perfectibiliza com a entrega. Essa é a primeira ideia básica. Mas é uma ideia, né, que aí veio o depende. Né? Pegando aqui a doutrina, tá? Representando a doutrina, o Caio Mário da Silva Pereira, né, um dos maiores civilistas do Brasil, ele diz o seguinte: primeiro, a inexigível promessa de doação pura. Aquela liberalidade sem nada a exigir da outra parte. Prometo te doar o meu carro e depois não doa. Temos como cobrar isso? Nesse ambiente que eu estou falando, com essas características, pela doutrina, não. Por outro lado, o mesmo Caio Mário, ele diz o seguinte: se essa doação era com encargo, e o encargo foi cumprido, antes de receber o bem, prometo te doar os 5 milhões, mas eu quero que tu construa uma casa lá para o meu amigo. Eu vou lá e corro e construo a casa. E depois diz, eu mudei de ideia, não vou mais te doar os 5 milhões. Pelo Caio Mário, sendo uma doação com encargo e o encargo foi cumprido, tem que cumprir a doação. Teria que cumprir ela.
Também a gente poderia falar o seguinte, né? Mesmo que não houvesse encargo, aí eu viria uma terceira figura, né? E de alguém que diz, não, eu vou te doar meu carro mês que vem. Aí o cara se empolga e constrói ali um puxadinho em casa, né? Faz uma garagem e tal, tudo legal. E aí não vem o carro. Bom, se pelo menos eu não conseguir forçar a doação, eu poderia pensar em responsabilidade pré-contratual, né? Frustração de expectativas, né? Figura aí que vocês já ouviram falar. Culpa em contraendo, né? Aí pelo menos eu podia pedir a indenização desses custos que ele me incentivou a fazer, né? Não é uma doação que eu estou cobrando, mas estou cobrando uma indenização. Bom, mas aí eu saí da doutrina e aí eu vou para a jurisprudência. Eu saí da doutrina e vou para a jurisprudência. E na jurisprudência, eu encontro a ideia de promessa de doação aparecendo no direito de família. Se vocês fizerem uma pesquisa no TJRS, vai ter bastante casos aí sobre isso. Mas é só ali, basicamente. Sinal que em outros espaços nem é postulado. Eu vejo isso no direito de família. Aí temos várias posições aqui. Tem uma que diz o seguinte: doação entre cônjuges, celebrada em divórcio consensual, e em favor dos filhos do casal. Não é incomum isso. Não, daqui a pouco, um dos cônjuges, né, tinha direito a metade da casa, metade de um imóvel, um carro, um valor. E aí esse cônjuge diz, não, então em vez de tu me dar, né, ou pelo menos não, se não tão expresso, você nota que está havendo uma negociação em cima disso. E essa pessoa está abrindo mão desses direitos sobre esse patrimônio. E a outra, em contrapartida, está assumindo o quê? Uma obrigação de passar, de doar um X patrimônio seu, que seria dividido, para os filhos do casal. Mês que vem, então, eu vou fazer a doação da minha casa lá. Na verdade, é uma doação com fulcro compensatório, né? Você deixa de pagar algo para o cônjuge, que era devido, né, pela ameação dele, pelos direitos de família que ele tinha em cima do patrimônio, e transfere essa entrega para ele lá para os filhos do casal. Por que a pessoa vai fazer isso? Porque às vezes ela já tem uma renda boa e prefere que os filhos tenham patrimônio do que ela própria. Tá, e aí o cidadão que prometeu doar não doa. Aí tu pode executar. Aí tu faz o cumprimento dessa sentença que homologou o divórcio e executa. Então, primeiro cenário, né, de direito de família. Também poderia acontecer, né, daqui a pouco um dos cônjuges tem direito a uma pensão, ou até uma idade provável, ou até 2, 3, 4, 5 anos. Dependendo se um cônjuge hoje mais jovem, né, com capacidade, né, que tenha uma certa formação e com capacidade de trabalho, você não joga aí um pensionamento ad eterno, salvo se depois ele provar uma continuidade de necessidade, alguma doença, alguma coisa assim. O casamento também tem isso, né? Existe um contrato para a vida toda? Existe. Mesmo desfeito, perdura efeitos. É o casamento. Ou já, né, contrato de união estável também. Ele pode ter uma duração para a vida inteira. Bom,
Então, você está negociando coisas. Você está negociando direitos e o outro assumindo o dever de doar. Olha, eu abro mão de uma pensão, renuncio à pensão de 3 anos, e o outro põe lá, prometo doar meu carro. É um carro bacana, bom. Vou doar meu carro mês que vem. Ah, não doou? Executa. Doação como objeto de negócio, né? Mas aí na jurisprudência tem derivações, né? Não é bem assim. Qualquer promessa de doação nesse contexto ela é executável. Alguns julgados vão dizer o seguinte: olha, só se ela é irretratável, e aí tem que botar lá no termo de divórcio, é irretratável, e tem caráter retributivo, compensatório, né? Outros dizem, olha, ela é devida, a execução é possível se for em favor de prole dos filhos, e também tem caráter definitivo e irretratável. Agora, se ela não tem esse contexto retributivo, se ela não tem esse vínculo da irretratabilidade, de apenas uma ideia, né, de doar, aí talvez você não consiga executar, mesmo dentro desse contexto aí. Então tem que cuidar para que essas coisas aí sejam bem desenhadas, né? Que está havendo uma compensação, que é irretratável. E se a pessoa não doar, você tem material para poder executar ela. E aí sim fugir da regra de que promessa de doação não produz efeito. Nesse caso, produz. Ok aqui? Conseguiram entender ali as diferenças? Bom, um outro item aqui é sobre espécies de doação. Se por acaso alguém falar e eu não ouvir, mande no chat, porque às vezes dá problema aqui no fone. Mas vocês estão me ouvindo, né? Espécies de doação. Algumas aqui eu já falei, e aí eu só vou mencionar para vocês terem a lista. Mas se quiserem que eu explico de novo. E outras são coisas novas. Nesse outro item, espécies de doação, nós começamos com a primeira clássica, padrão, né, quase que natural de doações, que é a doação pura, também chamada de simples ou típica. Simples ou típica, doação pura, é uma liberalidade sem condicionamentos. Depois nós temos a chamada doação onerosa, também sendo aí chamada de modal, uma das formas com que ela é conhecida, ou doação com encargo. E aí, eu já tinha falado um pouco dela, né? Vou complementar. Nós temos o artigo 136 do Código Civil. Nessa daí surge o artigo 136 do Código Civil, que é muito importante, no sentido de dizer que o encargo não suspende a doação.
Ainda que você cobre um encargo de alguém, uma tarefa, por exemplo, a doação foi feita. E se ele não cumpriu o encargo? A gente até pode executar depois do encargo ou desfazer a doação. Mas a doação foi feita. É diferentemente da condição suspensiva, né? A condição suspensiva usa a partícula se. Você receberá isso se acontecer aquilo. Eu posso condicionar algumas doações, né? Por exemplo, casamento futuro, nascituro, mas não é o caso do encargo. O encargo não condiciona a doação. E diz ali o artigo 553 do Código Civil, que o encargo pode ser em benefício do doador, pode ser em benefício de terceiro, pode ser algo que privilegia o doador, pode ser um amigo, né, um terceiro, ou pode ser até no interesse geral. Eu te dou 20 milhões, mas quero que tu faça uma praça. É um interesse coletivo. Então, ele tem essa amplitude aí para quem vai ser oferecido o encargo. Ninguém precisa aceitar a doação. Eu não gostei, não quero esse encargo, então não aceito. Então não faço. Uma outra figura aqui é a chamada doação remuneratória. Doação remuneratória, e aparece lá no artigo 440 do Código Civil. Aliás, 540, desculpe. Por que eu vou utilizar uma doação que tenha esse adjetivo remuneratório? Em geral, você usa ela por questões, por benefícios que você recebeu, né, de alguma pessoa, e ela não tem como te cobrar isso, ou não te cobrou, né? Se você passa mal na rua e vem um médico e lhe socorre, ele tem direito de te cobrar por esse serviço. Mas não seria omissão de socorro? Não, tudo bem, ele está ali agindo, mas ele não é, por ofício, obrigado a trabalhar de graça. Ninguém é obrigado a trabalhar de graça. Alguém que é obrigado a trabalhar de graça é um escravo, né? Então, ele tem direito a uma remuneração. Se ele está trabalhando lá numa UPA, ele está recebendo o salário dele, ele não vai cobrar um plus. Então, se ele te atende na rua e tal, te ajuda, está sofrendo um infarto, ele tem direito de te cobrar isso. Acredito que a maioria não faria. Mas se quisesse, poderia fazer. Não tendo feito, passam-se algum tempo, uns anos, vou te dar uma doação, né, em agradecimento por aquilo que tu fez comigo. E tu não me cobrou, tu salvou minha vida. No caso, é uma doação do tipo remuneratória. Nós temos também a figura da doação contemplativa, que aparece também no artigo 540 do Código Civil. Do Código Civil. Ela não é uma... 540? Também? Também, no mesmo artigo. Ela não é uma remuneração por serviços, ela é mais assim por motivo de amizade, admiração. Por tudo que você fez para a sociedade no passado, então estamos te dando aí um carro. Não para uma coisa específica. Então ela recebe essa configuração de meritório.
Aí tem outras que eu já falei, mas eu não vou explicar de novo, só estou listando. Tem a doação ao nascituro. A doação ao nascituro. A doação em contemplação de casamento futuro. Também já havia mencionado. E essa de casamento futuro está junto dela a doação para a prole futura, né? Também já havia mencionado ontem a doação entre cônjuges. O caso da doação também de ascendente para descendente. Também havia falado ontem. Aqui tem uma outra que eu não falei ainda. Doação em forma de subvenção periódica. Forma de subvenção periódica. Que está lá no artigo 545 do Código Civil. Ela tem uma performance aí de quase uma pensão. Ah, mas por que a gente vai chamar isso de doação? Porque é importante configurar ela, né? Daqui a pouco um pai lá quer ajudar um filho e todo mês põe R$1.000 na conta dele. Como se fosse quase uma pensão. Mas, digamos, esse filho não estaria sendo, né, necessariamente uma pensão. Não teria direito a receber uma pensão mais, por exemplo. E o pai vai lá e põe todos os meses R$1.000 na conta dele. É uma doação e subvenção periódica. E é importante chamar isso de doação, porque lá pelas tantas o pai falece, né? E o resto dos filhos vai atrás e vai pedir lá a colação. Ah, mas durante 5 anos tu ganhou R$1.000 na tua conta no banco. Isso foram doações. Alguma coisa esse dinheiro está lá. Salvo algum outro título. Se fosse pensão é uma coisa. Não era pensão, era doação. Então, temos que descontar esse crédito de ti. Está ali no artigo 545 do Código Civil. Nós temos também uma outra que eu ainda não havia mencionado, que é o caso da doação conjuntiva. Doação conjuntiva. Que aparece lá no artigo 551. Doação conjuntiva. Que é uma doação em comum. É uma doação em comum para mais de uma pessoa. Se nada for dito, entende-se que foi em partes iguais. Uma doação em contemplação de casamento futuro pode ser conjuntiva também. Estou doando ao casal. Se eu não fizer referência de percentuais, é meio a meio. E aqui surge algo interessante. Se eles são casados entre si, os donatários, e um deles morrer, a parte dele é absorvida pelo outro. Num plano normal, né, quando alguém morre, tu abre o inventário, claro, o cônjuge tem direito ali à ameação, pode ser que tenha direito também a algumas coisas ali em termos de herdeiro, e o restante é dividido com os, né, herdeiros necessários de quem faleceu. Ascendentes, descendentes, cônjuge. Mas eu não quero que isso aconteça, aí eu nem vou doar, então vai no automático da lei. Aí eu doei uma casa para o casal A e B. B morreu,
a parte do B entra para o A, e o A se torna proprietário de tudo sem necessidade de inventário. É o direito de acrescer entre membros de um mesmo casal que recebe uma doação conjuntiva. Ok? E aí, nós temos também uma outra que eu já falei, que é a doação inoficiosa, falei ontem. Nós temos a doação de todos os bens, também um outro tipo, né, com regras para isso. Falei hoje aí também da doação manual. E aí ficou mais duas aqui que eu ainda não havia mencionado. Mais duas figuras. Uma delas é a chamada cláusula de retorno ou reversão. Artigo 547 do Código Civil. Então, é uma cláusula que o doador tem que botar lá no contrato de doação, para poder valer. Eu estou doando uma casa para o fulano, mas sim, se ele morrer, eu não quero que vá para os parentes dele, se ele morrer antes de mim. Se eu simplesmente tivesse feito uma doação, ponto, ele morreria, se faria inventário e a patota lá receberia a casa dele por direito sucessório. Mas eu, como doador, eu não quero que isso aconteça se ele morrer antes de mim. Então, eu ponho lá com cláusula de reversão, que significa que, se o donatário morrer antes do doador, o bem volta para o doador. Artigo 547 do Código Civil. Ali a Luísa pergunta, já falo de novo. Perguntas na conjuntiva, né? Depois de conjuntiva, eu falei a inoficiosa, que eu já tinha mencionado ontem, né? Que é quando excede a parte disponível do doador. Depois eu falei a doação de todos os bens, mas só mencionei ela, que eu também tinha falado ontem, tá? Tem uma regulação ali no artigo 548. Depois eu falei na doação manual, mas só como item também. Está ali no artigo 541 do Código Civil. Não sei se era essas aí que tu perguntas. A colega Luiz, ele falou. Ok. Ok, então, aí falei essa aí de cláusula de retorno ou reversão, e aí uma última espécie, que é a doação feita à entidade futura. A doação feita à entidade futura. Artigo 554 do Código Civil. Feita à entidade futura, artigo 554 do Código Civil. Aqui também tem uma condição suspensiva, um direito eventual, no sentido de que essa doação ela decai em 2 anos se essa entidade futura não estiver constituída, né? Quer dizer, você faz ali a doação e essa doação decai, o bem retorna ao patrimônio do doador se essa entidade não tiver constituída regularmente em até 2 anos. Então, somente, né, com essa constituição regular dela é que realmente ela confirma o recebimento do bem em doação. Até lá, é passível de retorno ao doador. Aí, enfim, o pessoal que corra, né, e promova, então,
essa ideia, vamos criar uma associação, ok, eu vou doar tanto aqui para ajudar ele nesse início, mas se não tiver constituído em até 2 anos, eu pego de volta. Então, é uma estrutura também possível. Ok? Bom, alguém ficou com alguma dúvida aqui desses tipos de doação, capacidade ativa ou passiva? Professor, bom dia, tudo bem? Tudo bem? Nesse prazo do 554, por exemplo, é só uma dúvida, ele pode ser aumentado em uma convenção entre as partes ou é 2 anos e acabou a discussão? Ou ainda menos, pode ser lá 1 ano, no contrato, sei lá, 1 ano e pronto? Ou é 2 anos o prazo e é isso? Condicionar a um período menor. Em princípio, né, a decadência não é uma estrutura muito negociável, né? Ela até tem ali uma abertura no Código Civil que fala ali. Talvez para esse caso aí pudesse ser até negociar para um prazo menor, um prazo maior, né? Poderia se fazer isso. Ou também se abrir mão, né? Não vou pedir nunca de volta. Está doado. Né? Aí tem essa abertura aí também para fazer isso. Né? Certo, muito obrigado. Nada. Bom, aí, como nem tudo são flores, né? E a doação mostra bem isso. Depois que ela acontecer, ela pode ser revista. Então, a gente tem que pensar, a pessoa ganhou bem, consolidou a doação. Mas pode ser, e o código e o legislador permitem, que se faça uma revogação de doação. Então, a doação aconteceu. Nós podemos revogar a doação. Aí nós vamos ter que entrar com uma ação revocatória dessa doação. Ou revogar a doação. Está lá no artigo 555 do Código Civil. 555 do Código Civil. Mas não é assim uma coisa de revogar, porque eu resolvi revogar sem fundamento nenhum. Dois motivos podem levar à revogação de doação. Um deles é a ingratidão. Gratidão do donatário. E outro deles é a inexecução de encargo. Então, um donatário ingrato, até certo ponto, pode perder a doação. E aí, o primeiro caso aqui de ingratidão. O primeiro caso da revogação, que é a ingratidão, ela representa aí uma insensibilidade moral do donatário. Uma insensibilidade moral do donatário que faz com que ele possa perder a doação. Só que não é também tão aberto assim. Né? Aí eu não vou mais cotar cara, então eu quero revogar. Se fosse assim, não haveria um mínimo de segurança jurídica. Por outro lado, também não pode haver, diz o artigo 556 do Código Civil, uma renúncia ao direito de revogar por ingratidão de forma antecipada. Quer dizer, eu não posso doar um bem e já botar lá no contrato, mesmo que tu seja ingrato, eu não vou revogar. Não tem validade essa cláusula aí. Pode até ocorrer uma situação de ingratidão e tu, como doador, não fazer nada. Mas é uma opção sua. E como é que ela ocorre? Assim, né? Qual é o tempo dela? O artigo 559, vejam como tem detalhes, né, nessa doação, nesse contrato. O artigo 559 diz o seguinte: o direito para revogar uma doação sofre decadência.
Ele sofre com decadência. E o prazo dele? O prazo dele é de 1 ano a contar da ciência do doador. 1 ano a contar da ciência do doador acerca daquele fato que autoriza a revogação por ingratidão. Uma vez que você sabe ali da ingratidão, você tem 1 ano para reagir entrando com ação revocatória. E desfazer a doação, porque a doação já está feita, né? Já foi passado o patrimônio. Bom, mas e que casos são esses, né? No direito sucessório existe uma coisa parecida, né, que é chamada deserdação, né? Desde que você justifique. Você pode até deserdar um herdeiro necessário em testamento, desde que você tenha uma justificativa na lei para deserdar essa pessoa. E aqui tem alguns motivos parecidos, assim, lá um pouco mais amplo. Nós tivemos caso de deserdação que não partiu do falecido, mas que a lei permite que leve a perda desse patrimônio, que foi o caso da Christiane Richthofen, né? Que para mim aí era uma das psicopatas mais ardilosas assim que tem, psicopata raiz mesmo, e que conduziu lá 2 indivíduos a matar os seus pais lá em São Paulo, numa casa enorme lá, a pauladas. E depois ainda fez ali toda uma cena, né, de tristeza e tal, mas a casa acabou caindo e até hoje ela tá respondendo lá, nem sei se já está no semiaberto. Eu sei que ela é de tão manipuladora que é. Tinha um promotor que acho que meio que se apaixonou por ela, tinha um agente penitenciário também, ou uma agente, aí também já namorou várias lá dentro. A criatura é um horror, né? Não dá para chegar perto. Ela é pegadora e é perigosa. A família dos pais, né, representando ali o irmão dela, conseguiram deserdar ela. Então, ela não recebeu a sucessão, né, dos pais que ela matou, que seria um absurdo também, né? Mas parece que ela vai ganhar muito mais. Aí ela já vendeu os direitos autorais. Acho que o Netflix queria fazer uma série envolvendo ela. Aí embolsar uma grana. Acho que outra aí que deve estar embolsando também é essa outra que fizeram A Elise Matsunaga também fez um documentário. essa é outra aí, perigosa, fria, sem empatia nenhuma, que também tem um documentário rolando no Netflix, né? E deve ter embolsado já uma grana também, porque o que acontece? Infelizmente, notícia ruim e desgraça vende, né? Se você vai fazer um documentário das coisas bonitas, como está crescendo, um jardim legal, nunca vai ser tanto quanto você vender desgraça. As pessoas gostam de ver desgraça, talvez, não sei, para se sentir melhor, né? Eu não chego nesse nível, enfim, tem todo um aspecto neuropsicológico em cima disso, e por isso que eles negociam e vendem, né? Então, a história dela tem isso. E, no caso da doação, nós temos ali nos artigos 557 e 558, 557 e 558, um rol taxativo. Um rol taxativo de situações que levam à ingratidão, que podem conduzir à revogação. Nós temos ali, né, eu só vou citar, não precisam copiar, depois vocês leiam no artigo, né, no 557. Atentado à vida do doador, né? O donatário tenta matar o doador. Crime de homicídio, mata realmente o doador. Vai lá e bate, ofensa física. Injúria grave ou calúnia, né? Já atenta aí contra a moral do doador. Recusa de alimentos ao doador quando poderia ter prestado. Se eu tenho um case, de repente a gente trabalha em cima dele ou num outro ali. Mas era uma doação que a mãe estava pedindo a revogação porque ela doou para os filhos os imóveis,
e aí ela estava em necessidade, ganhava ali um salário do INSS e tal, e eles podiam pagar, podiam ajudar ela, né, com alimentos, né, alguma coisa assim, e não ajudava e deixaram ela a esmo, e aí ela passou dificuldades e não, então vou revogar essa doação. Né? Quer dizer, eles poderiam ter prestado alimentos a ela e deixaram de prestar, mesmo recebendo bens em doação. E aí ela desfez. Né? Um horror total, né? A família tem que chegar nesse nível. Aí. O direito de família ele é marcante por causa disso. Né? Tem que doar um bem para um filho e pedir de volta porque ele te deixa sem condições nenhuma, né? Assim, digamos assim, se não foi um pai muito bom, né, ou ausente, ou outros motivos, primeira coisa é nem aceita nada. Mas não entra no jogo dele. Mas, enfim, né? Isso são coisas para Freud, né? Fogem da nossa alçada. E também o 558 diz o seguinte, cabe essa mesma ingratidão se essas ocorrências envolvem cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do doador. Quer dizer, o cara não me matou, mas foi lá e matou meu irmão. E eu tinha doado um bem para ele. Então, também é motivo para revogar a doação. E ainda aqui nós temos um detalhe no artigo 564 do Código Civil, que diz o seguinte, não se revogam por ingratidão. Freud explica ou não, é que para o Freud explicar, a terapia vai longe. A terapia nunca é uma coisa tão... Terapia é que nem um exercício, né? Só que aí esse exercício é do cérebro. Né? Quando você entra numa academia sem fazer exercício de longa data, você não vai sair perfeito no primeiro treino, né? Aliás, vai demorar bastante para atingir alguns resultados. E a mente é a mesma coisa, né? Demanda tempo para conhecer. Nem Freud conseguiu explicar. Ele tentou estudar bastante e ajudou, mas ele ajudou bastante na psicanálise, ele ajudou bastante. Então, assim, não se revogam por ingratidão, opções do legislador, né? Ali no 564, doações remuneratórias. Né? São hipóteses de ocorrência, né? Imagine um cenário desses, o sujeito me ajudou, aí fez lá uma atividade para mim que ele podia ter cobrado, aí ele não cobrou, aí anos depois eu fiz uma doação para ele, e depois ele foi ingrato comigo dentro dessas hipóteses, aí eu vou revogar a doação dele, e aí eu não consigo revogar, porque a lei diz que não se revoga por ingratidão doação remuneratória. Isso aí é quase uma cena de filme, né, de novela, para acontecer toda essa coisa aí, né? Mas tudo bem, né? Acho que tem coisas mais interessantes para regular do que esse tipo de coisa. Outra também que não se revoga por doação é a doação onerosa com encargo cumprido. Então, teoricamente, se o sujeito cumpriu um encargo e der na telha, ele pode ir lá e bater no doador. Ele não perde a doação por ingratidão. Também não se revogam doações em cumprimento de obrigação natural. Exemplo aí, dívida prescrita. Eu tinha uma dívida com alguém, ela prescreveu, eu fui lá e doei. Né? Então, tem um caráter, né, retributivo essa minha doação. Não posso revogar por ingratidão. E também não pode revogar por ingratidão feitas para casamento. Quer dizer, eu incentivei o casal a casar, eles casam, eles ganham bem. Né? Aí, durante o casamento, eles se odeiam e ficam com raiva de mim que eu induzi eles a casarem. Eles começam a me ofender. Aí eu digo, me devolve o bem, e eles vão dizer, não, a lei diz que eu não tenho que devolver. Artigo 564. Mais ou menos esse seria um cenário. Né? A probabilidade disso acontecer credo. Mas tudo bem. Está na lei, né? E depois lá na OAB o cara vai gostar de perguntar, porque não tem muito debate, né? Está na lei, está na lei. Duralex, sedilex. Então tem que dar uma olhadinha ali no 564. E um outro detalhe aqui. Não se transmite o direito de revogar a doação. Artigo 560 do Código Civil. Se o doador não o fez, os herdeiros não poderão assumir isso, fazendo ação. Né? Quer dizer, o doador, antes de fechar um ano, morreu, tá, então os herdeiros vão fazer.
Em princípio, isso não pode acontecer, eles só podem, os herdeiros do doador, assumir aquela ação que ele já começou. Aquela ação já iniciada por ele. Só tem uma situação em que os herdeiros podem fazer a ação, sem que o doador tenha feito. Porque aí seria até lógico. Que é quando houve o homicídio do doador. Se o doador foi morto pelo donatário, é evidente que o doador nem teve tempo de pensar se faria essa ação ou não. É a única situação em que os herdeiros do doador poderiam pedir a revogação da doação. Artigo 561. Ele deixou escrito apenas que queria fazer essa coisa e não deu tempo. Não tem validade. Não tem validade? Não tem validade. Ele teria que começar a ação. Porque entre escrever e fazer a ação, ele pode estar abrindo mão. Agora, no homicídio, não. Se ele foi morto, aí os herdeiros podem fazer. Por permissivo legal. A menos que ele tivesse renunciado o direito a revogar. Aí eles têm que fazer um documento de renúncia. Renuncio ao direito de revogar a doação. Mas isso só depois que aconteceu o fato, né? Que daria ensejo à revogação. Ok? Esse mês não vai ter mais o... E o outro caso de revogação é o de inexecução de encargo. Inexecução de encargo. Aí podem acontecer duas coisas. Ou a gente cobra um encargo, que não foi feito pelo donatário, ou revoga a doação. Então, esse donatário está em mora, está atrasado para cumprir o encargo. Prazo também de 1 ano. Prazo de 1 ano a contar do vencimento do encargo. O encargo tinha que ter sido feito até 10 de agosto, não foi. Então, começa a contar 1 ano ali. Não é transmissível, quer dizer, os herdeiros só podem continuar a ação do doador, não podem iniciar ela. Artigo 560 do Código Civil. E um último item interessante aqui é artigo 553, parágrafo único. O Ministério Público pode exigir a execução do encargo, se o encargo tiver um caráter de interesse geral, não é específico para uma pessoa. Aí o Ministério Público pode exigir o cumprimento desse encargo de interesse geral se o doador não fez, se ele não exigiu isso, e ele veio a falecer. O doador falecendo, não tendo exigido esse encargo de interesse geral, o Ministério Público poderia entrar com uma ação de cumprimento deste encargo aí. Então tem uma aparição do MP ali no meio de um fator aí de doação. Pergunto para vocês. Dúvidas, gente? Se eu falar rápido demais, em algum momento, me travem, tá? Estou com dúvida aqui e tal, manda no chat, fala ao vivo. Não tem problema, a gente reprisa o comentário. Tá bem? Se não tem dúvidas para agora, tragam para a aula que vem, ou mande no Moodle, e a gente segue conversando. Tá bem? Então, boa semana a todos, e nos vemos segunda-feira, né? Isso. O melhor horário é conosco. Então, tá bem.
Tá Ficamos bom, aí. então. Estamos em Certo. contato. Abraço, obrigada. Boa semana. Um abraço a todos, boa semana e nos falamos. Tchau, tchau. Tchau.